Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Passeio em Exatas. Hoje iremos resolver a questão 20 da prova D de Matemática do concurso público PSEC 2012, que trata de função real e de inequações. Vamos ao enunciado. Sejam as funções reais f de x, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x, e g de x, que é igual a x menos 1. O domínio da função f de g de x é... Então a questão nos apresenta 5 alternativas de resposta. Primeiro vamos a uma pequena revisão. Seja uma função f de x qualquer. Essa função terá um domínio, que é formado pelos valores de x admissíveis na função, por exemplo, x1, x2, x3 e assim por diante, e um contradomínio, que é formado pelos valores de f de x1, f de x2, f de x3 e assim por diante. Para que f de x seja uma função real, todos os valores do seu contradomínio devem ser também reais. Isso quer dizer que o domínio da função, então, só terá valores de x que resultem em valores de f de x reais. Vamos a um exemplo agora. Seja uma função qualquer, a de x, que é igual a raiz quadrada de x. Sabemos que a raiz quadrada de um número negativo não está compreendida no conjunto dos reais, e sim dos números complexos. Logo, para que essa função a de x seja real, x obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Dito isto, vamos agora à resolução. O enunciado nos fornece f de x, g de x e pergunta qual será o domínio de f de g de x. Vamos primeiro escrever a função f de x. Em seguida, vamos escrever a função f de g de x, sabendo que g de x é igual a x menos 1. Com isso, a função composta fica f de x menos 1, o que dá a mesma expressão escrita para f de x, só que substituindo o x por x menos 1. Simplificando os valores encontrados, temos que f de g de x é igual a raiz quadrada de um trinômio do segundo grau. Para que f de g de x seja uma função real, a expressão interna à raiz quadrada deve ser maior ou igual a zero. Ou seja, x ao quadrado mais 2x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. A condição para f de g de x ser uma função real é a inequação de uma parábola, como vemos agora. Primeiro de tudo, vamos calcular as raízes da expressão parabólica que temos. Utilizando a fórmula de Bhaskara, calculamos as raízes da equação da parábola e com isso sabemos que a inequação acima corta o eixo x nos pontos menos 3 e 1. Além disso, sabemos que, devido ao coeficiente que multiplica x ao quadrado ser positivo, ou seja, a maior que zero, a concavidade dessa parábola é para cima. Vamos esboçar então a tal parábola. Já sabemos as suas raízes, menos 3 e mais 1. Sabendo que a inequação no formato de parábola contém o sinal maior ou igual a zero, sabemos que os pontos nos quais a parábola é igual a zero, ou seja, x é igual a menos 3 e x é igual a mais 1, estão contidos no domínio. Vamos examinar agora a parte interna da parábola, em que x está entre menos 3 e mais 1. Como vemos, os valores da parábola entre menos 3 e mais 1 são negativos, ou seja, estão abaixo do eixo x. Com isso, a expressão para que f de g de x seja real não é satisfeita. Vamos agora analisar a parte de fora da parábola, ou seja, quando x é menor que menos 3 e quando x é maior que mais 1. Nestes casos, podemos ver que trata-se da parte positiva da parábola, ou seja, a parte da parábola que fica acima do eixo x. Estes valores de x atendem à inequação dada. Portanto, eles fazem parte do domínio de f de g de x para que f de g de x seja real. Agora já analisamos todos os trechos do eixo x, usando como referência a inequação da parábola. Concluímos então que os valores de x de fora da parábola, onde x é menor que menos 3 e x é maior que mais 1, e os valores da parábola que cortam o eixo x, onde x é igual a menos 3 e x é igual a mais 1, compõem o domínio da função real f de g de x. Portanto, podemos afirmar que o domínio de f de g de x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a menos 3, ou maior ou igual a mais 1. E olhando as opções dadas no enunciado, sabemos que a resposta certa é a letra A, de aprovado.
Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscreva no canal para ter mais desafios de exatas. Muito obrigado.